estava pensando, e pensando muito sobre como compartilhar a nossa fé num mundo tão cheio de liberdades e tão cheio de distrações. E quando eu comecei a orar e a buscar a Deus sobre o que compartilhar com você, nesse momento, eu comecei a pensar nos queridos que viveram na presença de Deus no passado. Aí eu me dei de cara com essa gravura, uma pintura de um artista chamado Michelangelo Merisi de Caravaggio. Nasceu em 1571 e morreu em 1610. E essa pintura dele retratava a morte de Pedro, do apóstolo Pedro, do discípulo de Jesus. Pedro, quando aprisionado e quando ordenado a negar a sua fé, e quando condenado à morte por causa da sua vida com Deus, ele foi condenado a ser crucificado. Aí ele fez uma escolha: olha, não me crucifiquem com a cabeça para cima, crucifiquem-me com a cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer e de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Eu poderia muito bem chegar aqui hoje e simplesmente exaltar a galera do passado, exaltar todos aqueles homens e mulheres que serviram a Deus e que foram bravos e que foram fortes e que foram guerreiros. Vai fazer parte da nossa mensagem falar sobre eles, mas eu não estou aqui só querendo falar deles. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu estou aqui diante de servos e servas de Deus, dos quais também o mundo não é digno. Eu estou diante de homens e mulheres aqui, eu tenho certeza disso, que tem uma paixão dentro do peito, queimando por Jesus, que de alguma maneira sabe como expressar isso e sabe como compartilhar isso, mas de muitas formas também tem dúvida de como fazer isso da maneira certa. Mas uma coisa que eu sei, o meu pressuposto aqui na minha cabecinha é o seguinte: eu sei que você ama Jesus, eu sei que você respeita Deus, eu sei que você ama a palavra do Senhor, e eu sei que você só está aqui para crescer um pouco mais nesse grande projeto que é servir a Deus num mundo tão cheio de liberdades e distrações. Eu ouvi algo de Deus e eu quero compartilhar isso com você. E a primeira coisa que eu tive a impressão ao olhar para a vida dos servos de Deus no passado, dos discípulos e dos apóstolos, foi justamente isso. Nem sempre foi tão fácil como é hoje. Pedro crucificado de cabeça para baixo, outros cerrados ao meio, outros crucificados numa cruz em forma de X, outros jogados de cima do pináculo do templo do Senhor, jogados lá embaixo, e por não morrerem, apedrejados e com a cabeça amassada para morrerem. Muitos apedrejados, outros jogados em lugares como espetáculo de carnificina para serem assassinados por leões ou por touros. E nenhum deles, absolutamente nenhum deles, voltou atrás, nenhum deles negou a fé, nenhum deles pediu arrego, nenhum deles desistiu daquilo que eles criam, que era Jesus, a ressurreição e a vida. Nem sempre foi tão fácil como é hoje. E se você olhar para mim e falar assim: pastor, você está também exaltando muito essa galera do passado, do tempo do passado, hoje em dia é muito difícil servir a Deus. Eu sei. E uma das maiores dificuldades, duas das maiores dificuldades da gente servir a Deus hoje se chama muita liberdade e muita distração. Sim ou não? Tem sobra. Qualquer lugar que você olha, tem uma distração. Nos templos há distrações. Em casa
casa, distração demais. No trabalho, distração demais. Quando é que a gente vai servir a Deus de maneira que o mundo chegue a não ser digno de nós, como eram esses homens e mulheres do passado? Eu creio que está muito perto, porque você ama Jesus e você está aqui para ouvir essa palavra. Amém? Ouviu? Amém? Agora eu ouvi. Hebreus capítulo 11. O capítulo 11 todinho vai falar sobre exemplos de fé. Exemplos de homens e mulheres que se arriscaram pela fé. E eu chego à conclusão, e você vai ler comigo daqui a pouco, eu chego à conclusão de que fé não é aquilo que eu creio que Deus possa fazer. Fé é aquilo que eu faço pelo que Deus já fez por mim. Deu para entender? Eu vou repetir. Fé não é aquilo que eu creio que Deus possa fazer. Às vezes a gente pensa que fé é a nossa crença no que Deus faz, no poder de Deus. Isso faz parte, mas isso não é fé. Fé é o que eu faço, o que eu executo por aquilo que Deus já fez por mim. E quando eu creio nisso, e quando eu vejo isso, eu me deparo com esse texto de Hebreus ainda, capítulo 11, versos 32 a 40. Para você ter uma ideia, até o versículo 32, ele vai dando exemplos de homens e mulheres, desses que a gente falou aqui. E ele chama essa lista de valentes, de heróis da fé. Chega no momento que ele fala assim: gente, eu já não posso mais dizer nada, eu não tenho mais nada para dizer. Aí ele chega no versículo 32 e ele vai assim: e o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, olha lá o que eles fizeram: venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fuga exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, torturados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí ele faz essa nota: dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra, todos estes, tendo tido bom testemunho, pela fé não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quando chegou nesse finalzinho, eu comecei a pensar assim: o que o autor aos Hebreus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: Deus ainda vai ver um grupo na face da terra, um povo, uma comunidade, um conjunto de homens e mulheres que vão se juntar a estes para serem tão cheios de fé e de poder e de autoridade, para formarem juntos os que passaram e nós hoje, a grande galeria dos heróis da fé. Eu estive na Coreia do Sul há muitos anos, e eu tive uma experiência muito forte. Eu fui no Museu dos Mártires. E lá no Museu dos Mártires, um local grande como esse, era guiado. Você tinha várias imagens ao redor, um balcão no meio, e você tinha que fazer essa trajetória. Você entrava pela porta e fazia toda essa trajetória, via as gravuras, via os objetos no balcão de vidro que tinha, e que tinha que terminar na outra ponta. O curioso é que a primeira imagem era de um pastor que tinha sido degolado. A outra, uma igreja que tinha sido incendiada com todos os membros dentro dela. A outra
várias imagens de missionários ajoelhados com pedras sobre os seus dorsos. A outra é uma imagem de 200 corpos enterrados até o pescoço, sobre os quais passou uma navalha que cortou a cabeça de 200 missionários nas margens dos rios, lá na Coreia do Sul, em Seul. E por assim ia, e os objetos dos pastores, das famílias, dos irmãos, tal. E terminava com algo que me chocou profundamente. Eu queria ter trazido para você aqui. Terminou com um espelho. Agora você imagina, você vê todas essas imagens e terminar com um espelho. E abaixo do espelho, a seguinte inscrição: você está pronto para ser o próximo? E eu não entendi o porquê. As pessoas que estavam chegando lá perto, e eu não percebia que era um espelho que estava lá, todos começaram a chorar. Nós éramos um grupo de 80 pastores do Brasil, e todos começaram a chorar. Eu pensei assim: esse povo está ficando doido. Eu não me emociono com essas coisas mais. Eu sei que banalizaram a morte, eu sei que banalizaram, mas quando eu cheguei e me dedicaram com a minha imagem, e a pergunta: você está pronto para ser o próximo? Eu não segurei, eu chorei. Porque por mais que a gente pense em servir a Deus, em andar na presença dEle, em viver para Deus, poucas vezes a gente pensa em morrer para Ele. Poucas vezes a gente pensa em morrer por Ele. Deus está preparando uma geração capaz de viver por Ele e também capaz de morrer por Ele. É por isso que esse texto termina assim: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu e você vamos completar na face da terra a obra do heroísmo desses homens e mulheres que pagaram com a própria vida o seu testemunho e o seu martírio por aquilo que eles criam: Jesus Cristo, a fonte da vida perfeita. A pergunta então que aparece como o grande desafio é justamente o que eu falei com você no início: como testemunhar nossa fé num mundo tão cheio de liberdades e distrações. O curioso é que o exemplo está no capítulo 11. No capítulo 12 vem a resposta de como a gente pode fazer parte deste grande grupo. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, capítulo 2, verso, rodeados de tão grande número de nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o peso que tenazmente nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe, quando eu vejo aqui e faço a pergunta: como é que a gente vai testemunhar da nossa fé no mundo tão cheio de liberdades e distrações? Eu percebo que a resposta está aqui dentro desse texto, e eu vou caminhar para que a gente possa entender isso. Mas o que eu vejo antes da gente ter as respostas é que Deus sabe exatamente as lutas pelas quais nós passamos. Ninguém aqui tem o direito de virar para Deus e falar assim: Deus, Jesus, eu neguei a fé, porque o Senhor sabe, é muito difícil viver ali naquele mundo, viver naquela família, viver naquele emprego, viver com aquela enfermidade, conviver. Ninguém vai ter essa desculpa, absolutamente, porque Deus conhece exatamente a particularidade de cada um de nós. Deus sabe qual é a sua dor, Deus sabe qual é a sua possibilidade de ir além daquilo que você acha que você pode. Então, vamos às respostas. Como, então, testemunhar da nossa fé num mundo tão cheio de liberdades e distrações? A primeira coisa: reveja a proposta de Deus para a sua vida. Ei, o que eu estou te dizendo é o seguinte: você tem que voltar os seus olhos para Deus agora. Você tem que voltar e entender o que Deus quer para você.
Até quando você vai querer viver só ao redor dos seus sonhos, só ao redor das suas demandas, só ao redor daquilo que você acha que é certo, daquilo que você acha que é errado? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma carreira proposta para você. Olha o que está escrito: corramos a carreira que nos está proposta. Deus tem um propósito de carreira para nós, de vida para nós. Mesmo você que pensa assim: eu não estou servindo a Deus, eu não faço parte de igreja nenhuma, Deus tem um propósito para você. Mesmo você que, eu sou da igreja, mas eu me decepcionei, eu estou fora, Deus tem um propósito para você. Mesmo para você que está na igreja durante tanto tempo e nada acontece na sua vida, Deus tem um propósito para você. Mesmo para você que está cansado de trabalhar para Deus, Deus ainda continua tendo um propósito para você. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reveja, por favor, a proposta de Deus para a sua vida. Deus não te criou para você ser saco de pancada do diabo. Deus não te criou para você ser alguém que vai ser pisado pelos homens porque não tem gosto, é sal sem gosto. Deus não te criou para você viver só ao redor das trevas sem fazer diferença. Deus te criou para ser luz, para ser sal. Deus te criou para fazer a diferença, porque Deus tem um propósito na sua vida. Mas ninguém me ama, pastor, ninguém se importa comigo. É uma das grandes mentiras que o diabo tem espalhado por aí. E eu vejo crente caindo nessa falácia. Eu vejo jovens caindo nessa lábia do diabo. Deus se importa com você, se importa tanto que quer você nesse grupo de heróis da fé, e Ele vai te ver nesse grupo em nome do Senhor Jesus. Segundo, retome com paciência a sua carreira com Deus. Deus conhece o seu ritmo, está entendendo? Deus conhece o seu jeitão de ser, o seu humor. Deus sabe exatamente como tratar com você. Então retome com paciência, mas não desista da retomada. Retome a sua vida com Deus. Mas pastor, eu já falhei tantas vezes. Eu iniciei a virada de ano falando eu vou ser firme, eu vou andar na presença do Senhor. Mas já não é nem dia 20 ainda, eu já estou mal, pastor. Retome com paciência. Deus tem paciência com você. Por que você não tem paciência contigo? Perdoe-se todas as vezes que você cai e levanta de novo, porque o cair é de quem, pessoal? E o levantar? Você vai ficar com a parte do homem ou com a parte de Deus? Escolha a melhor parte, velho, em nome do Senhor Jesus. Mas retome ou reveja a proposta de Deus para a sua vida, a carreira que Deus tem para você, e retome com paciência. E terceiro, viva na leveza da fé. A fé não é algo pesado. Sabe, viver com Deus não é algo pesado. Você sabe o que é pesado? Pesado é ter um coração amargurado todos os dias com as mentiras e as acusações do diabo. Isso é pesado. Pesado é você viver todos os dias com a sensação de que ninguém te ama. Pesado é você viver todos os dias com a sensação de medo da morte, principalmente nesse período de pandemia. Pesado é você viver com a sensação de que não tem nenhum propósito na sua vida. Isso é pesado. Agora, viver com Deus, aquele que tira esse fardo dos seus ombros, aquele que fala assim: olha, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou contigo. Não desanime, não se entristeça, não desista. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Isso não é pesado. Pastor, mas tem que ler a Bíblia. Entenda que a leitura da Bíblia é o seu alimento para você ficar de pé. É um manual para a sua missão. Sabe? É a estratégia que Deus tem para fortalecer você. Pastor, mas tem que orar. Entenda que a oração é o seu momento de diálogo com um grande general, que vai te preparar e vai te capacitar para toda boa obra, em nome do Senhor Jesus. Então, viver com Deus não é pesado. Você tem que voltar a viver na leveza da fé. Eu
Fico incomodado com um monte de gente que fala assim: ah não, para ser crente tem que usar roupa assim, tem que vestir, cortar o cabelo daquele jeito, não pode ter tatuagem, ele não pode ser aquilo. E daqui a pouco, gente, o crente não passa de uma múmia. Um cara que só não pode. O que é o servo de Deus? É aquele que, como ele é, onde ele está, ele é um representante do amor e do poder de Deus na face da terra. Tem gente que fala que quem gosta de funk não vai para o céu. De vez em quando eu acho isso, estou brincando. Gente, ser servo de Deus não tem a ver com gosto pessoal, mas tem a ver com a sua fibra de bancar sua fé em quaisquer que sejam as circunstâncias. Viva na leveza da fé. O que é viver na leveza da fé? A pessoa perguntar se você é crente, às vezes o sujeito fala assim: me perguntou se eu sou crente, o que eu faço agora? Fala assim: sou. Tem gente que fala assim: é crente? Não, eu sirvo a Deus na igreja denominada. Para, seja mais leve. Porque Jesus, uma das primeiras coisas que Ele faz é a gente tirar o nosso fardo. E você vai precisar de leveza para suportar as duras batalhas que vêm por aí. E para rever a nossa proposta com Deus, retomar com paciência a nossa carreira e viver com leveza a nossa fé, a gente vai ter que escolher vitalmente entre o bom e o excelente. Como é que está a sua vida com Deus? Alguém pode dizer assim: tá boa, pastor, joga ela fora. Joga ela fora. Mas por que, pastor? Você está ficando doido? Joga fora, porque tá boa. Deus não se contenta com você imaginando que a sua vida com Deus está boa. Ela tem que estar excelente. Mas pastor, é impossível. O que é impossível, irmão? Para Deus, todas as coisas são. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que eu tenho que fazer? Ah, tá bom assim do jeito que tá. Faça mais por Deus. Quantos versículos da Bíblia você tem lido por dia? 2. Lê 4. 4. Eu sou bom de matemática. Lê 4. Quanto tempo você passa em oração? 15 minutos. Passa 30. Vai criando uma disciplina para você, sabe, trocar o bom pelo excelente. Sabe por quê? Quando a gente imagina que a coisa está boa, a gente relaxa. Verdade ou mentira? Não é verdade? Quem limpa a casa sabe disso. Começa a varrer numa fúria, numa força. Chega da metade do serviço, olha para trás, vê que está tudo limpinho, olha para frente, nossa. Aí ele começa a diminuir a força da varrida. Aí vai chegando no final, olha para trás e fala: tá bom, mas podia estar excelente. Excelente. A Bíblia fala assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram ao fogo e ao sangue. Por quê? Só fazemos o que é bom. A gente tem que começar a voltar a fazer o que é excelente, para a gente ser parte da galeria dos heróis da fé. Mas vamos lá. Como testemunhar a nossa fé no mundo tão cheio de liberdades e distrações? Vamos lá, minha querida Rafaela. Na prática, o que a gente pode fazer? Volte um de cada vez, gente, todo mundo junto em bola. Vamos lá? Volte a olhar para Jesus. Seus olhos estão onde? Meus olhos estão na igreja. Eu vou provar que seus olhos estão na igreja. Você não fica em igreja nenhuma, porque toda igreja que você vai, você se decepciona com o pastor, com o louvor, com a mulher do pastor, com o filho do pastor, com o crente, com a crenta. Você se decepciona até com o pernilongo que te picou lá na igreja no dia que você foi. Então seus olhos não estão em Jesus. Nunca estiveram em Jesus. Sabe?
tem olhos para tudo, menos para aquele Jesus que te levou para lá. Por que voltar a olhar para Jesus? Primeiro, para tê-lo como exemplo de vida. A Bíblia diz: Ele não hesitou se entregar como Ele fez e morreu a morte mais vergonhosa da história, a morte de cruz. Ele não se poupou para que você hoje pudesse ouvir a palavra da salvação. 2, para que a gente vença o pecado. O seu problema não é a falta da vacina. Já temos 8 milhões de vacinas liberadas no Brasil. Não foi anunciado hoje. 8 milhões de vacinas, todo mundo fazendo festa. Mas não relaxa com a máscara, não relaxe com lavar as mãos, não relaxe com o distanciamento social, não relaxe com isso, por favor, em nome do Senhor Jesus. Mas entenda, o seu problema não é a pandemia, o seu problema maior se chama pecado. Meu querido, pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente deixa de fazer quando é bom e que entristece o coração de Deus. Me fala uma coisa: hoje você lutou contra o pecado, sim ou não? Só quem lutou contra o pecado levanta só um dedinho assim, né? Para ninguém ficar com inveja de você. Não é verdade? Você lutou contra o pecado hoje. Eu não sei se você venceu, se você foi derrotado, mas uma coisa eu sei: o antídoto e a vacina para ele já está liberada, que é o sangue de Jesus, é o perdão que foi derramado lá na cruz do Calvário. Mas eu e você precisamos vencer o pecado todos os dias, num projeto que se chama santificação. Precisamos voltar a olhar para Jesus, para entender de novo como é que funciona o amor de Deus. E o texto vai falar que o amor de Deus funciona da seguinte forma: Deus, preste atenção no que eu vou falar, Deus não corrige a quem Ele não ama. Deus só corrige a quem Ele ama. Deus só repreende a quem Ele ama. Se você vive uma vida de pecado e nunca viu a correção de Deus, é porque você não está dentro do esquema. Mas se você sentiu tristeza porque pecou, se alguém chegou e te repreendeu com amor, se você sentiu a palavra de Deus, sabe, de alguma maneira reprovando aquilo que você fez, entenda, isso foi o amor de Deus. E a Bíblia é clara nesse texto quando ele fala assim: a correção chega no momento, a gente pensa assim: nossa, isso vai acabar comigo. Mas você vai ver que ninguém morre por ser corrigido. Ninguém morre. Pelo contrário, Deus só corrige o seu caminho porque Ele ama você e que Ele quer usar você. Nós precisamos voltar a olhar para Jesus, para voltar a ter vida com Deus, para ter santidade na nossa caminhada e para viver o nível de Deus. A Bíblia, o texto de Hebreus 12, 28 e 29, está ali embaixo. Ele termina assim, ó: pois tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, como? Agradavelmente, com reverência e piedade. Por quê? Qual é a razão? Tem um nível para a gente alcançar, porque Deus é um fogo consumidor. Tem gente que pensa que Deus não corrige mais, que Deus não repreende mais. Deus continua sendo fogo consumidor, meu querido. E há um nível de excelência na presença de Deus que a gente precisa alcançar, em nome de Jesus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar: poxa, mas a gente só tem exemplos de antigos, de pessoas do passado. Aí eu comecei a me lembrar de alguns irmãos. Esse primeiro aqui, aquele senhorzinho lá, é um chinesinho chamado Samuel Lam, um dos líderes na China, que ficou preso por mais de 20 anos na China por não negar a sua fé e não desistir de congregar pessoas e não desistir de pregar o Evangelho. 20 anos preso. 20 anos.
Esse de baixo, aquele primeiro lá, Youssef Nadarkhani, o iraniano, que ano passado, acho que foi esse ano, anunciaram que ele foi condenado à morte por pregar o evangelho a toda a sua família. Não temos notícia se ele foi assassinado pelo governo ou não, mas ele foi condenado à morte. Significa que ele não voltou atrás. A foto desses irmãos ali em cima representa o estado atual. Só na Nigéria, na África, este ano foram assassinados mais de 350 cristãos por causa da sua fé, só este ano de 2020. E essa foto aqui também foi em 2020. O governo chinês prendeu o pastor que estava impedindo que essa cruz fosse removida, e ele está preso até hoje. O nome dele, Lee Junkai. Ele tem uma missão, ele tem a missão de proclamar o evangelho nos lares, nas praças, e toda vez que ele sai para proclamar o evangelho, ele é preso, e agora mais uma vez ele é preso. E pasmem, o governo chinês está acusando ele de um monte de mentiras, e o mantém preso até que ele morra. E tudo isso agora. Quem trouxe o celular? Pega aí. Eu fiz isso na pregação da formatura do Esdras, mas hoje eu quero fazer diferente. Pega o seu celular e não se envergonhe, tire uma selfie, com ou sem máscara, não tem problema. Só você vai ver. Eu não quero que você publique, não é nada disso. Eu quero que você só tire, só isso. Tira uma foto sua, de máscara, sem máscara. E eu vou te pedir um favor: nunca mais apague essa foto. A pastor vai sair meio feio. Não tem problema não. Você tirou? Olha para ela agora. Você acha que essa pessoa aí está preparada para fazer parte da galeria dos heróis da fé? Você acha que essa pessoa está preparada para viver para Jesus? Você acha que essa pessoa que você está vendo aí está preparada para morrer por Jesus? Eu vou te dizer que a resposta é sim, para todas essas perguntas. E a partir de hoje, eu quero que você ore por essa pessoa, por você mesmo. Para quê? Para você começar a voltar os seus olhos para Deus, para testemunhar da sua fé, testemunhar aquilo que Jesus já fez por você. A partir de hoje você vai ter o compromisso de orar por você, pela sua vida, pela sua história, pela sua trajetória, em nome do Senhor Jesus, e você não vai abandonar isso, porque Deus precisa dessa pessoa que está aí nessa foto. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus quer usar você. Atos capítulo 1, versículo de número 8, e com isso eu vou encerrar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo já foi enviado. Quer dar uma glória a Deus? O Espírito Santo já está na sua vida, porque você já tem Jesus. Quer dar uma glória a Deus? Então o poder de testemunhar já está na sua história, em nome de Jesus. O que precisa? Voltar para o Senhor, olhar firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé,
e voltar para a carreira que nos está proposta, em nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu te dar só um último detalhe de Atos capítulo 1, versículo de número 8. Quando a palavra diz assim: sereis minhas testemunhas, a palavra que aparece no original, no grego, não quer dizer testemunhas, não quer dizer aquele que viu alguma coisa e é capaz de testificar ou de atestar o que viu. Não. Quando eu fui estudar sobre a palavra testemunho, eu cheguei num viés histórico em que testemunhar era coisa só de homem. Depois vocês leem lá. Era coisa só de homem. Só o homem podia ser testemunho. Mas hoje não. Esse testemunhar aqui, sereis minhas testemunhas, a palavra que aparece no original é martírios. Te lembra alguma coisa? Mas, em relação a essa imagem, ninguém pode dizer que há controvérsia. Pedro foi um mártir? Sim ou não? Por quê? Porque ele sabia muito, ele tinha um conhecimento muito bom? Porque ele era intelectual? Não. Porque ele era apaixonado por Jesus, e por ser apaixonado por Jesus, ele aprendeu a viver por Jesus, e ele foi capaz de morrer por Jesus. O Espírito Santo está procurando mártires, gente que queira viver para Deus e que queira se preparar para morrer por Jesus. A própria história se encarrega de peneirar isso, pessoal. A própria história, a nossa história, pessoal, faz isso. Mas se você veio aqui hoje e entendeu que nem sempre foi tão fácil como é hoje, você é um daqueles que está entendendo que você não está em busca de facilidade, você está em busca de ver nascendo em você o caráter de Jesus, a força de Jesus, a sabedoria de Jesus, o amor de Jesus. Então Deus está procurando por você. Será que Ele te achou hoje? Será que Deus te achou hoje? Meu desejo e minha profunda oração é que Deus tenha te encontrado hoje. Mas eu não sei nada, eu sou bruto, até hoje eu falei isso, eu fiz aquilo. Deus é perito em trabalhar pedras brutas, em transformar em diamante. Ele pegou Pedro, analfabeto, de pai e mãe, como diz o outro, bruto, e transformou num dos maiores pescadores de homens da história. Deus usou Samuel Lambe, está usando lá o pastor chinês. Deus quer usar você. Isso aqui não é algo para super-heróis, mas para gente comum, que entende que é alvo do amor de Deus e que entende que pode levar o amor de Deus a todas as outras pessoas também. Como testemunhar? Seja apaixonado por Jesus, conheça a sua palavra, volte para a carreira que Deus tem proposta para você e seja firme nas suas convicções, custe o que custar, em nome do Senhor Jesus.